Olá, princesas! Tudo bom com vocês? Estamos de volta e o vídeo de hoje é especial porque é um formato de tutorial diferente dos outros tutoriais que eu já gravei aqui pro canal. Hoje eu trouxe uma modelo, então eu não vou me maquiar, sim vou maquiar uma modelo de pele morena com o cabelo bem escuro para dar uma opção de maquiagem para esse tom de pele. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, assim eu gravo outras opções para vocês. Vamos conferir o passo a passo dessa maquiagem de pertinho? Vem comigo! Então, vamos começar o passo a passo dessa maquiagem. Eu já deixei a sobrancelha e também já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra para fixar as sombras e pigmentar, só para deixar já preparado e adiantado para a gente começar o vídeo. Eu vou aplicando com um pincel bem fofinho de esfumar uma sombra marrom que é de transição. Geralmente eu uso uma sombra marrom que é quase próximo ao tom de pele da minha cliente. Esse tom ele vai deixar o meu esfumado ainda mais perfeito. Agora eu venho com o segundo tom de marrom. E esse marrom, ele é 2 a 3 tons mais escuro do que o primeiro marrom. Ele vai já dar profundidade. Eu sempre aplico todos esses marrons do canto interno do olho até o canto externo, porque hoje a gente vai trabalhar um cut crease e esses tons de marrom, ele tem que estar bem evidente ali no côncavo para quando a gente fizer o recorte, o côncavo ficar bem marcado. Então pode mesmo exagerar desde o cantinho interno até o canto externo. Sempre esfumando bem, sempre usando pincéis diferentes para os tons de marrom, para você não sujar todos os seus pincéis de uma cor só e aí misturando muitos tons. Agora eu vou para um terceiro tom de marrom, que esse marrom já é uma cartela dos marrons bem escuros e acinzentados. Você pode notar que esse marrom escuro ele vai ficar entre o marrom médio e o marrom claro. Então vai assim formar um degradê de cores. Eu já gosto de aplicar esse tom com um pincel de esfumar, porém um pouquinho mais firminho, assim, que eu tenho um pouco mais de precisão nas mãos para poder trabalhar bem essa cor. E não ultrapassar muito aqueles outros marrons que eu apliquei e acabar com o meu degradê. E esfuma, gente, como se não houvesse um amanhã, porque o mais bonito da maquiagem com certeza é um esfumado bem elaborado. E para você elaborar um esfumado bonito, demora, tem que ter paciência, tem que esfumar bastante. Agora eu volto com o primeiro pincel que eu apliquei aquela sombra bem clarinha marrom, para dar um acabamento e deixar o meu degradê ainda mais perfeito. Eu não uso um pincel para todas as sombras, eu uso 3 pincéis para 3 tons de marrom. Assim, não tem mistura de sombras entre uma sombra e a outra. Agora eu vou fazer o recorte do côncavo com o jumbo branco da NYX, tá? Eu aplico com bastante intensidade para apagar literalmente qualquer sombra que tenha ultrapassado ali o limite do côncavo e deixar a pálpebra da minha cliente bem limpinha. Eu vou marcar mais ou menos até a metade do olho, até a metade da íris, para poder deixar um cut crease bem dramático, bem bonito. O pincel vai ajudar demais na delimitação ali do cut crease, que é um pincel de corretivo bem fininho, mais achatadinho, e ele tem que te dar uma certa precisão mesmo, porque é um detalhe que vai fazer total diferença no acabamento final do cut crease. Agora eu aplico uma sombra branca opaca no canto interno do olho, porque eu acho que quando eu aplico essa sombra, eu consigo destacar ainda mais o meu cut, assim, ele fica mais bonito. Vou começar com os tons escuros, eu vou aplicar o preto no cantinho interno do olho com um pincel de precisão, porque eu quero intensificar bem esse preto, deixar ele bem evidente. Então eu primeiro marco onde eu quero que ele fique bem concentrado e em seguida venho com o pincel de esfumar. Agora eu já tô usando aquele pincel de esfumar do último marrom que eu usei,
que é um pincel mais firme, como eu falei pra vocês. E até porque ele já tá sujinho com sombra marrom, ele vai me ajudar a deixar o preto ainda mais bonito. E assim, gente, o preto quando você esfuma, ele perde intensidade. Então eu volto com o pincel de precisão, aplico um pouquinho mais da sombra preta e volto com o pincel de esfumar para dar acabamento e não deixar marcação nenhuma. A sombra mais difícil de esfumar é a preto, todo mundo sabe disso, então tem que ter paciência, tem que ter dedicação, porém você deixa um esfumado lindo se trabalhar bem as cores. No centro da minha pálpebra eu vou aplicar um tom de dourado, que é um tom de dourado bem intenso, porque os dourados, para ficarem bonitos em peles morenas, eles têm que ter um fundo mais amarelado, então ele vai ficar bonito se ele tiver esse fundo bem destacado, tá? Tudo pra pele morena tem que ser mais intenso para poder aparecer mais. Eu acho que dourado combina perfeitamente com tons de pele moreno, fica lindo, sempre é um clássico e não vai ter erro. Eu esfumo bem essa sombra para fazer a transição do branco pro dourado, deixar uma transição bonita. Eu gosto de usar um pincel mais fofinho para fazer essa transição, vou dando leves batidinhas que a gente consegue uma transição bonita. Agora, entre o preto e o dourado, eu gosto de esfumar com um pouquinho de sombra marrom. Então, eu vou usar aquele marrom mais escuro, que foi o último marrom que eu esfumei na pálpebra. E vou dando leves batidinhas. Esse pincel é de precisão da Macrylan, ele é muito bom para fazer esse tipo de detalhe. Então, eu vou com movimentos de zigue-zague para deixar um degradê bem bonito. Gente, o mais bonito da maquiagem é você não saber onde começa e onde termina uma sombra. Eu vou agora aplicar um glitter no cantinho interno da pálpebra e eu escolhi um glitter que tem um pouquinho de pigmentos dourados, que reflete um pouco dourado, para combinar com o tom do centro da pálpebra que eu escolhi, que foi o dourado também. Eu gosto muito desse pincel da Quem Disse Berenice para aplicar, porque ele aplica bem certinho somente onde eu quero o glitter mesmo. E agora eu vou aplicar sobre a sombra dourada um glitter dourado também, que é mais amarelado, e vou fazendo a transição entre o primeiro glitter, que tem um fundo mais branquinho com reflexos douradinhos, com esse dourado mesmo, para deixar um degradê ainda mais bonito das minhas sombras. Somente eu cuido para não ultrapassar com esse dourado o preto, tá? A gente elaborou um degradê tão bonito para esconder ele com o glitter, não é legal, então você só aplica mesmo em cima da sombra dourada, deixa aquele marrom e aquele preto ali no final bem opacos, bem limpinho, uma maquiagem bem limpa, tá? Agora eu vou aplicar o delineador. Eu vou pedir desculpa pra vocês porque eu não vi que a minha câmera parou de gravar nesse momento do delineador, mas eu fiz um delineado de gatinho e prometo que eu trago em outras maquiagens pra ensinar pra vocês também como eu faço. Eu gosto de delinear bem os olhos com delineador preto, eu uso o da Inglot, que pra mim é um dos melhores. E vamos pra pele, então eu vou começar aplicando uma aguinha termal, esse é o Fix Plus da MAC, pra fixar a maquiagem e hidratar a pele da minha cliente. E vou aplicar um primer, esse é o Blur Mágico da L'Oreal, eu gosto muito do efeito que esse produto dá na pele, ele deixa uma pele muito aveludada, bem matificada, com um glow bonito e dá uma disfarçada bem legal nos poros. Enquanto meu primer seca, porque ele tem que ter esse tempo de secagem para poder fazer o efeito, eu vou aplicar máscara de cílios para, na sequência, aplicar os cílios postiços. Eu não gravei aplicando cílios para vocês para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo ensinando a aplicar cílios postiços, me deixa aqui nos comentários, ele já tá na minha listinha de vídeos para gravar. Se vocês quiserem muito, deixem nos comentários que eu passo ele na frente de outros vídeos para vocês. Agora eu vou aplicar a base,
meu primer já secou, então eu posso trabalhar com a base. Eu gosto de testar o tom da base da cliente no colo sempre, e aí depois eu continuo com a aplicação. Geralmente eu não tenho uma regra assim para aplicar base. Eu aplico dando batidinhas em locais onde eu quero bastante cobertura, onde a cliente tem um pouquinho mais de mancha. Eu gosto de dar batidinhas para concentrar bem o produto. Onde eu não preciso de tanta cobertura, eu já meio que arrasto a base para deixar um efeito mais natural. Mas isso vai depender muito do tipo de pele da sua cliente, como tá o estado, né, da pele, para você saber qual cobertura você vai precisar finalizar a pele. Eu vou pro corretivo então agora. Eu uso um corretivo uns 2 tons mais claro que a pele da modelo para poder iluminar bem a região. Eu faço aquele triângulo, o famoso triângulo das Kardashians, para iluminar bem ali aquela região abaixo das olheiras. Eu ilumino o centro do rosto, então eu aplico um pouquinho no queixo, no arco do cupido, topo do nariz e também centro da testa para deixar toda essa região bem iluminada. Espalho com um pincelzinho língua de gato, sem muito acabamento, porque eu gosto de dar acabamento com a esponjinha. Eu só mesmo misturo ali os produtos com língua de gato para não dar tanto trabalho assim com a esponjinha. Na sequência eu vou usar a esponjinha molhada com um pouquinho do Fix Plus da MAC, que dá total diferença na pele. E, gente, somente dá acabamento para esse corretivo, tá? Eu não quero espalhar esse corretivo por todo o rosto, é muito importante ter cuidado com isso. Você tá iluminando certas regiões do rosto, você não quer apagar aquele sombreado que a base mais escura já vai deixar ali no rosto da cliente, que vai fazer a diferença dos contornos. Então espalha bem o corretivo e cuida para não espalhar demais e acabar espalhando no rosto inteiro da cliente. Eu faço o acabamento com um pincel de corretivo com um pouco mais de precisão ali no delineado, porque eu acho que faz diferença e ali eu não consigo chegar com a esponjinha. Então eu prefiro fazer com o pincel. Aplico o pó. Esse primeiro pó é do tom de pele da cliente mesmo. Eu espalho em todo o rosto, menos na região das olheiras. Eu iluminei e agora eu tô passando um pó da cor do tom dela, somente aonde eu não passei corretivo mais claro. Agora com o pó translúcido eu vou selar as regiões onde eu apliquei o corretivo mais claro, principalmente abaixo ali nas olheiras, que é onde a gente vai esfumar a sombra preta, e caso caia alguma sujeirinha de sombra, se essa região não estiver bem selada, acaba manchando a pele. Então sela bem com bastante pó. Pro contorno eu uso um pó compacto também. Eu gosto de usar 2 ou 3 tons acima do tom de pele da minha cliente, porque eu gosto de um contorno bem marcado, mas vai do seu gosto. Nela eu tô usando o tom mais escuro da minha paleta de contorno, e eu contorno testa, laterais das bochechas, queixo e nariz, devolvendo, né, os contornos naturais do rosto. Passo um pouquinho de blush nas maçãs, eu usei nela um tom de dourado, meio pêssego da Milani. Esse blush ele fica lindo para pele morena, porque ele tem um brilho meio dourado que reflete muito em pele morena, então fica maravilhoso. Eu gosto muito dele. E vamos pro tão desejado iluminador. Eu amo iluminador e eu aplico com pincel molhado com o Fix Plus da MAC, tá, gente? Eu tô usando o Soft and Gentle da MAC, que também é o iluminador mais perfeito que existe. Eu não conheço ainda um iluminador tão bonito quanto ele. E eu aplico nas têmporas com bastante intensidade. Vocês vão ver como faz diferença. Depois que eu iluminei, parece outra pessoa, assim, cara de rica totalmente. Ilumino o topo do nariz, a pontinha do nariz eu também gosto de iluminar. E o arco do cupido, só que eu não ilumino somente o arco do cupido, eu gosto de iluminar toda a boca da minha cliente, porque na hora que eu passo batom eu acho que fica mais bonito. Mas vai muito de gosto pessoal de cada maquiador também. Fica aí a minha dica pra vocês.
E agora eu vou fazer um detalhezinho com o Jumbo Branco da NYX ali no comecinho do olho, porque eu vou aplicar um glitter e ele vai fixar o meu glitter para que ele não caia na pele. Então eu aplico somente ali no cantinho interno dos olhos. E agora eu vou aplicar delineador em gel na linha d'água e também rente aos cílios inferiores. Não aplica muito grosso esse delineador, porque a gente ainda vai esfumar ele. Se ele ficar muito grosso, vai ficar estranho, vai parecer que você não deu acabamento na maquiagem. E vou fazer também um detalhezinho que tá fazendo bastante sucesso nas redes sociais, que é esse biquinho no começo da maquiagem, mas não é um biquinho que vem lá daquele delineado de cima, ele vem só um delineado por baixo ali. Ele meio que faz um vão entre a linha d'água e o acabamento final, o esfumado final rente aos cílios inferiores. Eu esfumo muito bem esse delineador com sombra preta e sombra marrom. Eu faço uma misturinha das duas sombras e vou esfumando até chegar num esfumado que eu acho que tá perfeito. Eu gosto de voltar com o pincel de topo reto e a sombra preta e também dar uma marcadinha ainda mais rente aos cílios inferiores. Por que eu faço isso? Para selar muito bem o meu delineador e assim garantir que ele vai durar a noite inteira. Agora eu vou aplicar o glitter que eu falei pra vocês, que é o mesmo glitter branquinho com reflexos dourados que eu apliquei na pálpebra em cima da sombra branca opaca, que é pra dar um destaque maior e fazer um frufru nessa maquiagem que eu achei que fez total diferença, ficou linda demais. Iluminar abaixo da sobrancelha com um pincelzinho de precisão, somente o ponto alto da sobrancelha, não ilumina desde o começo que não tá mais se usando esse tipo de detalhe, somente o ponto alto da sobrancelha para dar uma iluminada bonita, dar um arqueado mais bonito para a sobrancelha. Agora eu vou pro batom, então eu escolhi combinar essa maquiagem com batom vinho, que é um batom maravilhoso da Bruna Tavares, do Pausa Pra Feminices. Eu começo pelo arco do cupido, fazendo o desenho da boca da minha cliente e vou desenhando toda a boca com base nesse centro de lábio, porque assim é mais provável que a boca não fique torta. Batom escuro é sempre complicado de passar, né? Porque se você borrar, se você errar, é mais complicado de corrigir. Então toma bastante cuidado, faz com paciência para não borrar. É melhor não borrar do que ter que consertar. Porém, se eu tiver que consertar, eu gosto de usar para consertar a base que eu usei do tom da pele da cliente. Eu não gosto de usar corretivo porque eu acho que destaca muito. Eu gosto de usar a base que é mais fininha, mais delicada e vai dar um acabamento mais bonito. Esse batom eu gosto de usar sempre duas camadas, então eu passo a primeira camada e aplico uma segunda camada, porque eu acho que a cor dele fica mais fiel com a cor que tá no frasco. Eu gosto dele bem intenso. E a gente então finalizou a maquiagem, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção, tenham gostado da minha modelo, que é a coisa mais linda, maravilhosa dessa vida. Obrigada, amiga, por gravar o vídeo comigo, se dedicar nessa gravação, se dedicar a esse trabalho. Te agradeço de coração. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei pra mim, me ajuda muito na divulgação do vídeo e me incentiva também a gravar mais vídeos nesse estilo para vocês. Eu pretendo trazer muitas outras opções com pele loira, com negras, porque eu acho que esse formato de vídeo é muito interessante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim você recebe todas as notificações dos próximos vídeos em primeira mão. O YouTube te avisa, então é bem interessante. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!